Pessoal, a gente está com um novo link, tá? O primeiro link que a gente colocou no ar não deu muito certo, mas a gente conseguiu aqui fazer um novo link aqui. Eu acredito que por esse link vai dar tudo certo. A gente vai passar a nossa live, que é o nosso conteúdo do Maio Amarelo. Depois de 10 anos trabalhando no setor de trânsito, dando treinamentos, a gente não poderia deixar de passar essa data, esse mês em branco, certo? Fiquem com a gente até o final. Eu tenho uma dica muito legal, muito importante para você que é motorista, para você principalmente que trabalha em empresas, exerce atividade remunerada, você que é operador de máquina. A gente tem uma dica fantástica para passar para você no final dessa live com relação à sua performance, para você melhorar a sua performance e ter um melhor desempenho. A gente vai acompanhar também aqui o nosso chat, então vocês podem estar interagindo com a gente e compartilhando esse link, tá legal, pessoal? A gente vai passar muitas dicas de direção defensiva e vamos conversar principalmente sobre o comportamento humano no trânsito, trazendo algumas estatísticas referente à seguradora líder, que fez um mapeamento ano passado sobre a situação do trânsito no Brasil. Bom, então qual vai ser o nosso assunto da nossa live? Primeiramente, meu nome é Wesley, eu trabalho com trânsito há 10 anos, sou instrutor de treinamentos, tanto de direção defensiva, instrutor de trânsito, treinamentos também de MOP, coletivo e máquinas in company e treinamento para a comunidade também. Nós vamos falar sobre estatísticas relacionadas a acidentes de trânsito com base nos dados da seguradora líder, direção defensiva e também Maio Amarelo. Por que do Maio Amarelo? Por que dessa cor? Qual que é a importância disso? Tá? Queremos agradecer aí o Ricardo, o José Gomes, pessoal que já está aí fazendo parte da nossa live. Por que Maio Amarelo? Gente, essa cor dessa campanha que se iniciou em 2014 tem o sentido de dar atenção para a vida. A cor amarela, dentro das empresas, ela tem o sentido de dar atenção no semáforo. As vias são divididas pela cor amarela, principalmente se for uma via de sentido duplo, e essa campanha Maio Amarelo, ela começou em 2014, a gente percebe que cada ano que passa, ela vem se potencializando cada dia mais. Pessoal, já trazendo para vocês aqui dados da seguradora líder, eu venho acompanhando as informações que a seguradora líder, essas estatísticas desde 2010, quando a gente começou a trabalhar com trânsito, e a gente vem acompanhando esses dados. É muito importante para você entender um pouquinho por que morre tanta gente no trânsito. Eu quero só fazer aqui um comentário no seguinte. A gente percebe que o mundo inteiro está preocupado, não é por menos, com relação a esse vírus, coronavírus, que tem quebrado recordes, inclusive no Brasil, de fatalidades. Mas imagina comigo, espero que isso não aconteça, que nos próximos meses, nos próximos anos, a vacina não seja ainda descoberta. Será que daqui 3, 4 anos, o nível de atenção, o nível de cuidado com relação à proteção relacionada ao coronavírus no Brasil e no mundo será o mesmo? Eu acredito que não. Por quê? Porque a gente vai acostumando, o ser humano vai acostumando com o risco e vai deixando um pouquinho a questão da prevenção. Assim é o trânsito. O trânsito, infelizmente, as pessoas acostumou com ele e foi deixando de lado as questões relacionadas à segurança. É claro que não são todas as pessoas. Vamos lá, 88% das indenizações por mortes estão associadas a motociclistas. A região Nordeste, nos últimos 10 anos e no ano de 2019 também, foi campeã com relação às indenizações, chegando aí a mais de 100 mil indenizações. Mais de 55% das indenizações pagas foram relacionadas a acidentes fatais para motoristas, que corresponde aí a mais de 22 mil indenizações. A idade que requer maior atenção no trânsito por causa da perda de vida está associada a 18 a 34 anos. E o total de indenizações, pessoal, em 2019 tivemos mais de 350 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT. Olha só, está destacado de vermelho, 40 mil mortos nós tivemos, infelizmente, ano passado, no trânsito no Brasil. O Brasil é um país muito grande, claro, mas nem por isso
esses números devem ser aceitos. 40 mil pessoas por ano é muita gente que, infelizmente, acaba perdendo a vida no trânsito. Mortes, 40.721, a gente está fazendo o comparativo com 2018, 2019 e 2018. Percebe que 2018 foi um número menor, 38.281. Indenizações permanentes, a gente percebe que aumentou um pouco, aumentou aí 3%, comparado com o ano de 2018, e despesas médicas 77.055 no ano passado, um total de 353.232 indenizações pagas. A gente percebe que houve um aumento com relação a 2019 para 2018 de 6% em termos de fatalidades. Indenizações, houve um aumento aí de 3% e 25% nas despesas médicas, fazendo aí o comparativo. Mas então, pessoal, por que é importante a gente aprender e colocar em prática a direção defensiva? Primeiro eu quero pontuar com vocês 3 pontos que merecem atenção com relação à direção defensiva. Condutor, veículo, a via de trânsito e o ambiente. Esses 4 elementos eles estão inseridos no contexto da segurança ou não quando você está na rodovia, quando você está na rua como pedestre também e quando você está como passageiro. Ou seja, a gente está interagindo, quando a gente está no trânsito, a gente está em 3 possibilidades, como condutor, como pedestre ou como passageiro. Então faça uma reflexão como é que você está com relação ao seu comportamento nesses 3 quesitos aí, quando você está como passageiro, pedestre e condutor. Afinal, direção defensiva é o comportamento que garante o condutor, o pedestre e o passageiro segurança. Eu trouxe essa definição um pouco diferente do que talvez você anda vendo por aí, principalmente quem tem aqueles cursos da resolução, está sempre fazendo os treinamentos. Então é importante você verificar como é que está o seu comportamento. Olha só, nos últimos 10 anos foram solicitados para a seguradora Líder mais de 7 milhões e meio de indenizações, ou seja, o pessoal que fez o pedido, está na coluna de cima. Agora, o que a seguradora Líder pagou de fato? A gente está vendo na coluna de baixo, quase 5 milhões de indenizações pagas. Quase 5 milhões nos últimos 10 anos. A gente pegar de 2009 para 2019. Eu quero destacar aqui, com relação às fatalidades, 2011 e 12, que está destacado de vermelho aí na sua tela. 2011 com quase 60 mil, infelizmente 2012 a gente bateu o pico de mais de 60 mil fatalidades no trânsito só no Brasil. Agora, com relação à invalidez permanente, eu destaco anos de 2014 e 2015. Somando esses 2 anos, foi mais de 1 milhão de indenizações pagas pelo seguro DPVAT. É muita coisa mesmo. Vamos ver esse vídeo aqui desse especialista, que ele fala um pouquinho por que os acidentes acontecem com muita frequência ainda no Brasil. Os principais acidentes são aqueles, para nós, são aqueles que causam lesões graves, que levam a óbito. O primeiro fator desencadeante disso é a velocidade. A velocidade é um perigo. Estudos feitos em Londres mostraram que com 30 km por hora a gente tem a possibilidade de cometer morte de um pedestre em 5%. O segundo fator é o álcool e as drogas. Esse mais pelos jovens que abusam aí em álcool e drogas. Ainda a fadiga e o sono é outro fator, é o terceiro fator importante. E ainda as distrações por uso da tecnologia introduzida no carro, por exemplo, o celular, a televisão, o digitar dentro do carro. Esses riscos, né, as pessoas não imaginam que possa acontecer. Vocês viram que o grande gargalo de acidentes no trânsito no Brasil é velocidade, falta de atenção, principalmente por uso do telefone, por falta da atenção. Embriaguez ao volante também é outro grande problema, principalmente nos finais de semana. Sábado, domingo,
os feriados, e na segunda-feira de manhã também tem aí problema relacionado ao álcool. Eu trouxe para vocês essa foto do Rio de Janeiro, que é um dos estados referência com relação à lei seca no Brasil. É o estado aí modelo nesse detalhe, porém esses dados que eu trouxe é aqui do estado de Minas Gerais, e a gente percebe na primeira linha aí, dirigir pessoas que foram flagradas dirigindo embriagadas 2016 a 2018, um número muito grande, uma média de 17 mil pessoas por ano, e acidentes provocados só no estado de Minas Gerais em 2017, mais de 5.500 acidentes provocados por embriaguez. Em 2016, com mais de 6.000 acidentes somente no estado de Minas Gerais. Lembrando que o estado de Minas Gerais tem a maior malha viária do Brasil. Bom, vamos lá. As indenizações pagas de acordo com a seguradora líder, automóveis 16%, que corresponde aí 58.109, ônibus, vans e micro-ônibus apenas 2%, pouco mais de 6.000, ciclomotores quase 2.000, 1%, e não se assustem, o grande volume das indenizações pagas pela seguradora líder, motocicletas, mais de 273 mil, correspondendo aí acima de 75%. Caminhões, apenas 4%, pouco mais de 13 mil. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse slide? Se a gente somar aqui ônibus, micro-ônibus e vans e caminhões, ou seja, categoria profissional, 6%. Essa categoria que estão sempre em treinamentos, fazendo cursos, atualizando. Essa categoria que exerce atividade remunerada, apenas 6%. E eu digo mais, é uma categoria que tem uma exposição ao risco de mais ou menos de 8 a 10 horas por dia. Esses profissionais do volante aí. Então é um número relativamente baixo, na minha opinião. Agradecer a participação também, está com a gente o Walter, o Ricardo, o Anderson está com a gente também aí. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Compartilhe a nossa live, compartilhe o link para o pessoal pegar a nossa live ao vivo e interagir no nosso chat, tá bom? Indenizações com relação aos horários. De acordo com a seguradora líder, olha só o horário que destaca 23,1%. 17 às 20 horas. É o horário do rush, o horário que o pessoal está ansioso, querendo ir embora para casa. Geralmente costuma acontecer muito acidente, principalmente nas grandes cidades. Imagina só, você sai da Zona Leste, vai para a Zona Sul, você sai da Zona Oeste, enfim, vai para outra região, pega os corredores, as marginais, enfim. É muito trânsito, então as pessoas estão ansiosas, ociosas para chegar em casa, tem compromissos. Então, esse horário, infelizmente, é o horário que mais acidentes acontecem. Uma boa notícia que a gente tem para passar para vocês, que nesse período de coronavírus, de pandemia, das pessoas em casa, quarentena, os números de acidentes têm caído em todo o Brasil. Eu estive acompanhando hoje os noticiários, tem estados que estão chegando acima de 70% de queda de acidentes no trânsito. Com relação aos estados, vamos pegar os estados pelas 5 regiões brasileiras. Eu quero destacar primeiramente o Nordeste. Olha só, o Nordeste com 113.178 indenizações pagas. Em segundo lugar, região Sudeste com 102.592. E depois vem a região Sul, Centro-Oeste e a última aqui, ou seja, a que menos acidente causou, o Norte, a região Norte, com pouco mais de 34 mil indenizações. Agora, o grande destaque é para o Nordeste. Para você que não saiba, a frota de veículos da região Sudeste é 3 vezes maior do que o Nordeste. Mas o Nordeste, nos últimos anos, tem se destacado, infelizmente, na questão de indenizações pagas, fatalidades, invalidez permanentes. A pergunta é, por que o Nordeste vem se destacando com relação às fatalidades? Quando a gente pergunta
dentro de sala de aula o porquê muitos profissionais que viajam para essas regiões dizem que é cultural que as pessoas do Nordeste conduzam os veículos, as motos, né, principalmente, sem o capacete. 5, 6 pessoas numa moto. Então, essa cultura, ela tem um preço, e esse preço acaba sendo a perda da vida, ou a perda de um braço, a perda de um membro, e assim por diante, infelizmente. Bom, agora aqui por categoria de veículo, pessoal. Pegando aqui, não teve como aumentar um pouquinho, mas eu quero só destacar para vocês, já está destacado aí, inclusive, o azul escuro, em todas as regiões, é o que está se destacando, acima de 70%, olha só. Nós temos 75%, 82%, 89%, 88% e 76%. Mas eu quero destacar aqui em cima. Em cima nós temos a região Norte e Nordeste com 88% e 89%. O que eu quero dizer com isso? São as motos. Foi o que eu falei anteriormente, que na região Nordeste, principalmente, os acidentes envolvendo moto é muito grande. E pelo fato das pessoas não estar usando o capacete, muitas das vezes gera fatalidade. O Norte não fica para trás, inclusive superando o Nordeste. Agora, se a gente descer o Brasil lá na região Sul, já é 75%. Ou seja, é o menor índice relacionado à moto. Porém, mesmo assim, está acima de 70%. São números inaceitáveis. De amarelo, em segundo lugar, a região que mais se destaca é a região Sul, com 20%. Em segundo lugar, o Nordeste. E depois o Centro-Oeste e as regiões Norte e Nordeste com 8% cada. Agora, as categorias profissionais, a gente percebe que são números menores, ou seja, ônibus, micro-ônibus e vans, e os caminhões chegando no máximo aí a 4% na região sul, os caminhões, e também no Nordeste. Bom, você sabia que a cada 4 acidentes, 3 são homens? É o que a gente está visualizando, ou seja, 75% são homens, 25% são mulheres no número de acidentados. De todas as indenizações pagas no ano passado, pouco mais de 200 mil foram para os condutores. Quando eu falo para os condutores, eu também estou incluindo os pilotos, os motociclistas, enfim. 106 pedestre e pouco mais de 44 para os passageiros. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, eu coloquei aí para vocês, a Lei 9.503/97, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, é uma lei, e lei todo mundo sabe que deve ser seguida, fala no artigo 150 que quando nós renovamos as nossas habilitações, nós devemos atualizar os nossos treinamentos, um treinamento de direção defensiva e primeiros socorros. O condutor que não tenha o curso, né, ele tem que atualizar, ele tem que renovar, e tem esse parágrafo único, que é para você que trabalha na empresa. Atenção, você que trabalha na empresa aí, como operador de máquina, como condutor, você que é gestor, líder, técnico de segurança no trabalho, esse parágrafo único, ele é muito importante. O que ele diz? As empresas que utilizam condutores contratados na sua operação de frota é obrigado a fornecer um treinamento de direção defensiva e primeiros socorros de acordo com normatização do CONTRAN. Esse treinamento ele pode ser em modalidade EAD ou presencial. Eu, assim, estou vendo uma potencialização muito grande dos cursos EAD, mas eu, se fosse para escolher, preferiria o curso presencial com um excelente instrutor, muito dinâmico, para que os condutores sejam assim, chacoalhados com relação à importância de ter um comportamento seguro no trânsito. Que quando eu digo comportamento seguro no trânsito, na minha opinião, é a mesma coisa de direção defensiva. Inclusive, eu falo isso para os alunos. Pessoal, se você esquecer esses conceitos de direção defensiva, é só você dizer que direção defensiva é comportamento seguro no trânsito. E muitas empresas acabam colocando a validade desses treinamentos de direção defensiva a cada 5 anos. Ou seja, casando exatamente com a data de validade da habilitação desse profissional. Na minha opinião, 5 anos é muito tempo. É muito tempo para ele se atualizar
das leis, das normas, dos procedimentos, dele rever ali os conceitos dele e pensar um pouquinho como é que fazer uma autoanálise com a ajuda de um profissional, de um instrutor, sobre o comportamento dele. Então, assim, eu sugiro para você que trabalha nessa área de prevenção, técnico de segurança, engenheiro, enfim, no máximo bienal esse treinamento de direção defensiva. Algumas empresas contratam esse treinamento, inclusive, no modo prático. Eu acho muito interessante, tipo um on the job, ou seja, uma exclusividade de 2 horas por aluno ali, ou 1h30 por aluno, fica um treinamento muito legal. A faixa de idade, pessoal, está destacado para vocês, 24 a 34 anos, quase mais de 90 mil indenizações pagas. Em segundo lugar, me surpreendendo, inclusive, 45 a 64 anos. Por que me surpreendendo? Porque se a gente for acompanhar esses dados estatísticos que está na Seguradora Líder, se você quiser mais detalhes, é só entrar no site Seguradora Líder, estatística, tem tudo lá, desde 2009. Os números que estava sempre em segundo lugar era 18 a 24 anos. Mas mesmo assim, se a gente somar aí as indenizações pagas entre 18 a 34 anos, continua muito grande e requer muita atenção, portanto, aí. Indenizações pagas por tipo de vítima. Vamos lá. Mortes. 55% foram condutores, pouco mais de 22 mil, pedestre, quase 12 mil, e passageiros, 6.526. Isso nas fatalidades. Somando tudo, vai dar uma casa de 40 mil. Invalidez permanente. 54% foi para os condutores, 126.572. Pedestre, pouco mais de 80 mil e 26 mil, quase 27 para os passageiros. Despesas médicas, 53 mil para os motoristas, 12 mil para o pedestre, 11 mil e meio, vamos arredondar aí, para os passageiros. Agora vamos falar um pouquinho de moto. O grande gargalo da moto é as invalidez permanentes, 71% das indenizações pagas, despesas médicas, 58.738, mas aqui é claro que é bem mais grave, é o que a gente vai destacar, esses 8%, de todas as indenizações pagas por nas indenizações por motocicletas, 20.665. O que eu estou querendo dizer com isso? Metade das indenizações pagas no ano passado por fatalidades foram para motociclistas. Moto hoje é um risco eminente de você se acidentar. Ano passado a gente deu um treinamento para os condutores da empresa Cavalinho, lá em Belo Horizonte, e o pessoal, os condutores, eles andam muito ali no anel rodoviário de BH, ligando BH, Contagem, saída ali para o Rio de Janeiro também, ali na 040 e tal. Eles me relataram que dificilmente não tem um dia que não acontece de 2 a 3 acidentes naquela região, naquele trecho. E muitos desses acidentes, infelizmente, acaba sendo fatal. Pessoal, pode mandar pergunta pelo nosso chat, tá, pessoal? Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, fiquem à vontade para poder perguntar, tá bom? Outra pílula de direção defensiva, vamos lá. Os 5 elementos da direção defensiva, você que é profissional deve lembrar. Eu acho muito legal, uma das disciplinas que eu mais gosto de trabalhar dentro de sala de aula é a direção defensiva, é muito legal, dá para fazer muita dinâmica, dá para a gente conversar bastante, fazer muito trabalho em grupo, enfim, é uma disciplina que eu gosto muito. Então, os 5 elementos, pessoal, é o conhecimento, a habilidade, a atenção, previsão e decisão. E como é que você está nesses 5 quesitos? Seja você motorista profissional, você que não é, você que tem qualquer outra profissão, menos condutor, pega o carro só para ir para o seu trabalho ou para viajar a lazer. Como é que você está com relação ao conhecimento? E aqui a gente entra na parte do conhecimento do veículo. Muita gente tem o manual, mas nunca pegou o manual para dar uma lida. O manual do condutor, o manual do seu carro, do seu caminhão, da sua carreta, da sua moto, da máquina que você trabalha, do equipamento que você trabalha no dia a dia. Já pegou esse manual?
Conhecimento das vias. Hoje está muito fácil. Antigamente o pessoal usava muito o mapa 4 rodas. Hoje não, tem o GPS e outros recursos tecnológicos, o Waze, que ajuda muito, né? E a gente falou do veículo, através do manual, das vias, através dos recursos tecnológicos. Então, você pode conhecer também, você que trabalha dentro das empresas, principalmente mineração, que tem muito veículo, conhecer os procedimentos, é uma dica que eu passo para você. Conheça a fundo os procedimentos de direção, de circulação dos veículos, das máquinas. Isso é muito bom, vai fazer com que você não cometa erros, que muitas das vezes esses erros as empresas consideram a regra de ouro e você pode perder o seu emprego. E também conhecer a carga, né? Você trabalha, você que é do setor de carga também é importante. Habilidade. Gente, sem habilidade é impossível. Seria a mesma coisa de um time profissional contratar alguém que não consegue fazer ali um domínio da bola. É complicado. Muitas empresas fazem até teste com o Master Drive para você, quando você se candidata a uma oportunidade. Tem muitos vídeos aqui no YouTube que dão dicas aí de como fazer teste para conduzir ônibus, caminhões, carretas, testes muito legal aí, tem muito canal bacana, do Vaguinho Guitar, por exemplo, e outros canais que vai dar dicas interessantes para você nesse sentido. E também no meu canal aqui no YouTube, tem muitos vídeos interessantes que vai te ajudar você a potencializar a sua habilidade. Atenção, gente, isso é algo que, assim, podemos abrir mão, né? Tudo que a gente está fazendo, seja correndo risco ou não de acidentar, a gente tem que ter atenção. Imagina só, eu fazendo essa live aqui e não ter atenção aqui com o conteúdo, com vocês e tal, a live não vai ficar legal. Mas o principal vilão com relação à atenção é o celular. O celular hoje é o grande gargalo, é o maior problema, talvez o maior desvio comportamental hoje nas vias públicas é o celular. Uma coisa interessante que esse desvio ele não acontece dentro das organizações. Dentro das grandes empresas que autoriza lá o colaborador a dirigir ou operar qualquer máquina mobil lá dentro, a gente não vê isso. Dificilmente vê um desvio comportamental da pessoa mexendo ou falando no celular. Por quê? Porque ela sabe que se for pega, a punição ela vai ser grande, vai ser uma regra de ouro. A pessoa certamente ela vai ser desligada da empresa. As empresas não aceitam isso. E na maioria dos municípios brasileiros, o efetivo de fiscalização nas vias públicas não é muito grande. Então as pessoas acabam conduzindo o veículo e dirigindo ao mesmo tempo. É uma condição assim, perigosa. Aumenta a probabilidade do acidente. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de risco, o que é risco? É a probabilidade de um acidente acontecer. E a partir do momento que você sai da sua casa, seja como passageiro, como pedestre ou como condutor, há uma probabilidade de você se acidentar. Essa probabilidade ela varia de pouco mais de 0% até 100%. Ah, Wesley, não existe o zero? Não existe. Você está nas vias públicas com o maior cuidado do mundo, não existe zero, porque você está interagindo com o risco. A probabilidade ela é muito pequena quando você pratica a direção defensiva, quando você tem os cuidados necessários no trânsito. Previsão, gente, isso é importante a gente ter a previsão. Um exemplo disso, vai pegar a estrada, o que as empresas exigem quando você inicia uma atividade? Checklist. Por que você não faz o checklist na sua casa, na sua garagem? Abre o capô, verifica tudo lá, a questão dos fluidos, líquido arrefecedor do motor, calibragem de pneus, enfim. Isso é uma previsão, é um modo de você estar prevendo também qualquer tipo de situação durante a condução do veículo. Decisão também, qual é a decisão que você vai tomar se caso tiver algum problema, um barulho estranho, diferente, um vazamento ou coisa parecida. Selecionei o estado de Minas Gerais, lá nos dados da seguradora líder tem todos os estados brasileiros, mas eu fiz questão de selecionar Minas, que é o nosso estado. Aliás, a gente está fazendo essa live aqui da cidade de Três Marias. Tá? Um abraço para todos. Só no estado de Minas Gerais tivemos quase 40 mil indenizações pagas. O número é assustador para o estado de Minas Gerais, por mais que tenha a maior malha viária do Brasil. 77% homem, 26% mulher. Despesas médicas quase 12 mil. Mortes pouco mais de 4 mil. E invalidez permanente 23.205.
é muito, digamos assim, gente, são números, a gente está visualizando muito números agora do coronavírus, né, e está assustando a gente, mas a gente tem que dar uma olhada também para o trânsito, porque o trânsito mata. Eu posso afirmar que a nível mundial mata mais do que o coronavírus, se a gente for pegar os dados estatísticos. Indenizações pagas por mortes de invalidez com motocicletas, voltando a falar de invalidez por motocicletas em todo o Brasil, a gente percebe que o Nordeste está sempre na liderança, infelizmente. Mortes e invalidez, tá, gente? Tá a soma dos dois. Em segundo lugar, o Sudeste, com um pouco mais de 50 mil. Em terceira, a região Sul. Em quarto, o Centro-Oeste. E a região Norte, com um pouco mais de 25 mil aí. Então, 37% de todas as indenizações por mortes e invalidez em acidentes por motocicletas está no Nordeste. A gente já falou sobre isso. O fator cultural, ele é decisivo de forma lamentável. Agora, percebe-se que o valor do seguro DPVAT ele tem diminuído, o seguro obrigatório. Inclusive, a gente ia pagar um valor bem irrisório, depois houve uma situação com o Supremo Tribunal de Justiça, aumentou o valor, foi aquela confusão no início do ano, certamente vocês lembram disso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que o seguro DPVAT identificou só no ano passado mais de 6 mil fraudes identificadas pelo seguro DPVAT, 6.435. A maioria dessas fraudes, 75%, invalidez permanentes. Houve 48 sentenças condenatórias, 68 condenados, 17 prisões. Então, cuidado, da prisão. Muitas pessoas tentando fraudar a seguradora líder. Então, a seguradora líder evitou uma perda de janeiro a dezembro de 2019 de mais de 42 milhões de reais. Isso justifica por que o seguro obrigatório ele está cada vez mais ficando mais barato. Com relação ao ranking de fraudes, os estados mais fraudulentos, o estado líder do ranking, o estado do Ceará, 1.585, depois o Mato Grosso, em terceiro, o Pernambuco. O estado de Minas Gerais vindo em terceiro lugar. Enfim, então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas fraudes. O seguro DPVAT está de olho para evitar esse oportunismo aí de muita gente. Outra pílula de direção defensiva, a condição adversa. Eu coloquei diversas fotos aí, certamente você já matou a charada do que se trata. Noite, dirigir à noite, falta de iluminação, chuva, trânsito intenso, a gente está vendo aqui do lado esquerdo, o sono também, neblina e a via má em condições, vias esburacadas, enfim, por mais que você tenha uma intenção de dirigir com segurança, de dirigir com um comportamento seguro, a fim de não evitar acidentes, enfim, a gente interage com situações que vai aumentar um pouco mais esse desafio de ter o comportamento seguro no trânsito. Exemplo, dirigir à noite é mais complicado, é mais, digamos, desafiador do que de dirigir de dia. A gente tem uma perda de visão natural. Por mais que a gente tenha o farol, farolete, farol baixo, farol de milha, enfim, é desafiador. Então requer um pouco mais de cuidado, a gente tem que diminuir a velocidade. Na chuva nem se fala, né? A gente vê muito nos cursos a aquaplanagem. O que é isso, a aquaplanagem? A aquaplanagem é a perda de contato do pneu com o solo devido à velocidade, a falta de calibração, o excesso de lâmina de água na pista, são fatores que vão influenciar e vão acabar contribuindo para você perder o controle do veículo. Repito, o que é aquaplanagem? É a perda do contato do pneu do seu veículo com a estrada, a via. Então, uma calibração ela é fundamental. Antes de viajar, não esqueça de calibrar bem o seu veículo, tá? Sempre trocar de acordo com o manual do seu pneu, não deixando ele ficar totalmente careca. Tem um marcador lá, TWI ou triângulo, enfim. Confira esse marcador
Se você tiver dúvida, consulte um borracheiro que tem conhecimento técnico, ou vá na internet e pesquisa marcação correta de pneu para troca, algo do tipo, que você vai ter aí todas as informações. Tá? Porque em época de chuva é a época que mais acidentes acontecem no Brasil, em função do comportamento abusivo dos condutores. Sono é outro problema, a gente viu no vídeo anterior, muitas pessoas, muitos profissionais querem vencer o sono e falta poucos quilômetros para chegar e é aonde que mora o perigo. E a questão dos buracos, que é um desafio. Hoje o Brasil, infelizmente, só tem vias de rodovias boas se for privatizadas. Condição adversa também de neblina, muito comum na região serrana, litoral, região descendo a Serra de Santos, Petrópolis, enfim. É uma situação complicada. E o trânsito, porque aumenta aí o fluxo de veículos e condutores, de modo geral, pedestres, a hora do rush, lembra? Das 17 às 20 horas, que é o horário que mais acidentes acontecem, então aumenta a probabilidade. Se tem mais pessoas expostas, a probabilidade do acidente, ela aumenta, porque é um volume maior de pessoas ocupando o mesmo espaço. Estamos chegando ao final da nossa live, o perfil do motorista de excelência. Gente, essa é uma dica de ouro que eu vou deixar para você que esteve com a gente até esse momento aqui na nossa live. São 3 dicas, tá? Nós temos até um vídeo exclusivo no nosso canal WD Treinamentos com mais de 73 mil visualizações falando sobre o perfil do operador de excelência, porque essas 3 dicas elas servem tanto para o motorista, tanto também para o operador de máquinas mobil, pá carregadeira, reta escavadeira, empilhadeira, enfim. Primeira dica que a gente passa para você que quer se destacar como motorista ou operador, segurança. Não adianta você ter uma boa produção, se você não tiver segurança, nada feito. Dificilmente as empresas top de linha, que disputam o mercado a nível internacional, que tem aí ISOs, enfim, que tem um sistema de gestão de segurança excelente, vai aceitar você se você não tiver segurança. Se você tiver resistência a seguir as normas, a seguir as regras da empresa. Então pense nisso. Segurança é seguir os procedimentos internos da empresa, usar o cinto de segurança, nunca falar no celular, respeitar os limites de velocidade. Hoje os veículos profissionais têm um sistema de telemetria, sistema de Bluetooth, o sistema de monitoramento da velocidade, então já ajuda um pouco. Mas mesmo assim, vai depender um pouquinho do seu comportamento. Conservação, tá, do carro é outro ponto fundamental. As empresas te entregam na sua mão um patrimônio, por mais que tenha seguro, um plano de manutenção, mas as empresas, ela preza muito por aquele profissional que não danifica o veículo. Durante o mês não teve nenhuma colisão ou coisa parecida, defeitos mecânicos não teve, que foi relacionado à manutenção corretiva, porque as manutenções corretivas estão associadas a um desgaste desnecessário por parte do operador ou condutor. Então isso é muito importante, você conservar o veículo. Algumas empresas dão até alguma bonificação, premiação ao condutor no final do mês, se ele atingir uma determinada meta. E terceira dica, habilidade. Não adianta eu ser hipócrita e falar que você deve ter segurança, ser um exemplo em segurança, uma referência, ser altamente conservador. Tem motoristas que são, assim, extremos nessa questão de conservação, né? Ele passa pretinho lá nos pneus, mesmo em época de chuva. O pessoal fica até zoando ele. Mas é importante ter esse comportamento. Não adianta você ser excelente nos 2 primeiros itens e não ter habilidade. Não cumprir com a meta mínima que todos os motoristas estão cumprindo. A empresa também não vai te aceitar. Porque vai ser perda, digamos, de produção. As empresas chamam de produção. Por isso que tem o apontador que faz o apontamento e tal das viagens ali, para verificar como é que está o seu nível de desempenho com relação à produtividade. Se você está devendo um pouquinho na habilidade, procura melhorar. Faça cursos, enfim, vai te ajudar muito.
Se você está devendo um pouquinho na conservação, procura melhorar nesse detalhe. Vai fazer com que você tenha isso como diferencial. E se você está devendo um pouquinho na segurança, procura melhorar rapidamente. Porque esse item número 1, principalmente esse primeiro, ele pode fazer com que você permaneça no emprego ou perca o seu emprego. E de repente até a sua vida. Tá legal, pessoal? Se você quiser acessar os nossos outros vídeos, é só entrar, continuar aqui no nosso canal, que tem outros vídeos dentro dessa linha do condutor, de operadores de máquinas. Certo? Para a gente finalizar a nossa live, tem um videozinho de menos de 2 minutos que simboliza muito a importância do comportamento seguro, a importância de você dirigir com segurança, a importância de você, quando sair da sua casa, mesmo se você não for profissional do volante, lembrar que tem pessoas que querem que você volte, e volte bem. Inclusive, a gente está tendo uma oportunidade enorme, principalmente para quem está de quarentena, a rever seus conceitos com relação à família, comportamento familiar. A gente está mais próximo, que é uma das bases que a gente tem, são os nossos filhos, esposa, marido, enfim. Vamos ver então o nosso vídeo? Sempre use o cinto de segurança, era o que estava escrito lá na mensagem. Gostaram do vídeo? Certamente sim. Esse vídeo simboliza muito, porque lembra um abraço e, ao mesmo tempo, lembra o cinto de segurança. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de andar com segurança e a gente acaba optando por não andar com segurança em função do nosso hábito de não usar o cinto de segurança. Então, assim, você está tendo uma oportunidade neste momento de rever os seus conceitos. Porque se o acidente acontecer, não vai dar tempo. É uma fração de milésimo de segundo. Não vai dar tempo de você colocar o cinto de segurança. Muitas das vezes, quando a gente vai viajar, a gente vai trabalhar, a gente escuta de alguém que nós amamos tanto, essas fotos aí estão representando a família, vai com Deus, que o anjo te guarde. Não é assim que a gente escuta? E a gente fala amém, ou coisa parecida, de acordo com a nossa fé. Não adianta a gente falar amém ou a pessoa falar isso se você não usar o cinto de segurança. São dispositivos que vai auxiliar para que você não machuca ou tenha lesões graves, que é o caso do cinto de segurança. Porque o cinto de segurança ele não evita acidentes. O cinto de segurança não evita o acidente. Se tiver que acontecer o acidente, ele vai acontecer. Porém, o cinto de segurança ele evita a chamada segunda colisão. E, de repente, até o agravamento da terceira colisão. O que é isso, Wesley? Explica melhor isso para a gente. Primeira colisão é o acidente. É veículo com veículo. É a colisão. Aliás, aqui eu vou simular a colisão frontal, que é a colisão mais trágica, a mais perigosa, pela soma das duas velocidades. Lembre-se, colisão frontal, você está a 50 e o outro condutor está a 70, 120 por hora.
tá? Então essa colisão ela vai ser uma colisão grave, e se você tiver sem um cinto de segurança, a probabilidade de você escapar com vida é muito pequena. Primeiro que existe uma grande chance de você ser arremessado para fora do veículo, certo? A inércia do movimento do objeto, que você é um objeto ali dentro do carro, o carro vai parar em fração de milésimo de segundo. Você vai continuar sendo arremessado para frente, pela inércia ali, tá? Então pensa nesse detalhe. Começa a mudar os seus conceitos. Não espera que algo possa acontecer. Esperamos que nunca aconteça, claro. Vamos fazer o nosso melhor do ponto de vista comportamental. Mas a gente sempre tem que usar a prevenção. Pessoal, essa foi a nossa live sobre Maio Amarelo. As empresas do Brasil inteiro estão com essas campanhas até no último dia deste mês de maio. Fiquem atentos, se tiver na sua empresa amanhã, semana que vem, algo do tipo, participem, fala que você participou de uma live, indica o nosso canal. Nós trabalhamos com treinamentos voltado para condutores, direção defensiva, cursos de máquina mobil, praticamente todas as máquinas, esteira e também com roldana, ponte rolante Itália, pá carregadeira, empilhadeira, ponte rolante, guindalto, guindaste, grua, plataforma de trabalho aéreo, enfim. E temos diversos vídeos aqui no nosso canal. Indiquem o nosso trabalho. Estamos nas plataformas Facebook, Instagram, YouTube e também no LinkedIn. Tá bom? Tenham todos uma excelente noite de quinta-feira, uma ótima sexta, bom fim de semana para todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.